E a gente está acompanhando, né, gente, os acessos e preocupado, porque nós deixamos lá o registro e a gente percebe que as pessoas não acessam o registro. Eu julgo que vai ser muito importante, quando vocês se aproximarem lá do finalzinho do curso, que vocês retomem os registros, as gravações que nós estamos deixando lá no site, porque elas serão muito importantes naquele momento final. Bom, então, eu sempre vim apelando para a memória nos últimos encontros, mas a cada semana são mais coisas para lembrar e a gente não quer arriscar, tá? Então, lembrando que o nosso curso começou com a produção cultural do corpo, passamos à produção da identidade corporal, chegamos às várias pedagogias do corpo e dentro das pedagogias do corpo, as concepções de ensino de educação física. Dedicamos 2 semanas ao estudo das concepções de ensino de educação física, entramos nos campos de inspiração e dedicamos 2 semanas às teorias pós, e na semana passada nós conversamos sobre tematização, problematização e desconstrução. Lembrando que a tematização ela é inspirada na obra freiriana, e aí tentamos, né, separar bem, né, qual era a contribuição freiriana e depois como que essa noção de tematização ela vai se ressignificar com as contribuições da teorização pós, especificamente com as contribuições do pós-estruturalismo, né? Então, esse conceito de tematização, ele foi desterritorializado e foi reterritorializado agora num outro quadro conceitual. Não inventamos nada disso, né? Essa noção é uma noção que está disponível nas obras de Sandra Mara Corazza, sempre estamos citando, né, os autores que trazem essa reflexão, e hoje daremos um passo muito importante, porque assim como outras teorias de currículo, a teoria curricular cultural da educação física, ela trabalha com determinadas características. E uma delas é que as pesquisas foram mostrando, né, e o texto indicado para essa semana é uma das pesquisas que mostra isso, que o professor, na medida em que eles atuam, eles são agenciados, ele é agenciado, ela agenciada, por princípios ético-políticos. Eu me lembro exatamente do dia em que o Pedro concluiu a sua pesquisa e como aquele trabalho, o Pedro é um professor da rede municipal, como aquele trabalho me impactou pessoalmente, porque até então nós tratávamos os princípios como algo que estruturava a proposta, mas a pesquisa que ele desenvolveu, que implicou em registros, análises de registros de professores, conversas com professores e professoras, ele próprio, um professor que coloca em ação o currículo cultural, ou seja, ao fazer esse estudo, ele foi mostrando para a gente, as evidências foram mostrando que, na verdade, o professor, a professora, ele não estuda os princípios para aplicá-los. Politicamente, eticamente, ele vê a sociedade de uma certa maneira, compreende a educação de uma certa maneira, compreende a educação física de uma certa maneira, e aí ele atua de uma certa maneira. Esta contribuição dessa pesquisa, que é o que por enquanto está, né, posto, essa contribuição nos coloca da seguinte maneira, gente. Infelizmente, não são todas as pessoas, não são todas as escolas que adotarão a perspectiva cultural da educação física. Nós temos, pelo Brasil afora, muitas redes
oficiais, né, redes municipais, ou mesmo, pelo menos 2 redes estaduais, que têm diálogos com essa perspectiva cultural, né, que têm diálogos. Temos o município de São Paulo, né, que já foi bem influenciado por essa proposta, temos o município de Guarulhos, cujo documento curricular é essa proposta, temos Cubatão, temos Itatiba, temos outros municípios, temos até redes privadas, né, que dialogam com essa proposta, mas tem a ver também com a maneira como a professora, o professor concebem a sociedade, concebem a escola, concebem as pessoas. Não é tão simples assim. Então, os princípios das outras propostas são estruturantes. Os princípios, na perspectiva cultural da educação física, são princípios ético-políticos. Se vocês olharem a Base Nacional Comum Curricular, ela também apresenta seus princípios. Se vocês olharem os parâmetros curriculares nacionais, apresentam seus princípios também. As outras teorias curriculares da educação física também têm princípios. E os princípios desta teoria curricular são esses que vocês viram no texto ou assistiram na videoaula, né? O reconhecimento da cultura corporal da comunidade, articulação com o projeto político-pedagógico, evitar o daltonismo cultural, ou rejeitar o daltonismo cultural, se vocês quiserem, a ancoragem social dos conhecimentos, a justiça curricular e a descolonização do currículo. Então, nós estamos nesse lugar aí. Dificilmente uma professora ou um professor serão agenciados simultaneamente por todos esses princípios. Mas nenhum professor, nenhuma professora, favorecimento da enunciação de saberes discentes. Obrigado, Raquel. Dificilmente um professor ou uma professora atuará culturalmente falando, né, do ponto de vista da pedagogia cultural da educação física, se não estiver agenciada ou agenciado por esses princípios. Tudo bem, gente? Tudo bem? Então, a cada semana, a gente vai mostrando para vocês como não dá para a gente pensar a pedagogia cultural da educação física com o mesmo conjunto de referências das pedagogias modernas. Não dá para a gente pensar, né? Então, nós estamos aqui num outro lugar, com outras contribuições, com outra ideia de escola, com outra ideia de educação física. Esta é uma fala introdutória. A gente quer apresentar para vocês aqui, presente na sala, a nossa querida Marina Basques Mazella, que é essa professora que está aí, para mim aparece no cantinho, né? Está aí no cantinho da sala. A professora Marina é nossa convidada hoje, porque, Marina, a gente tem feito nas últimas semanas, a gente tem feito trabalhos com vídeos de registros, tá? Então, nós trabalhamos na semana retrasada com o seu vídeo do samba, né? E aí a gente já trabalhou também com o vídeo da Carolina, né? O vídeo do Jongo, né? Com outros vídeos que o pessoal vem assistindo, né? Se nós estivéssemos em sala de aula, o pessoal estaria lendo os relatos escritos, né? Também, mas nestes momentos estranhos que estamos vivendo, a gente, né? A opção minha, da Raquel e do Francisco foi trabalhar com vídeos, tá? Então, gente, nos últimos anos, já faz tempo, né? Nos últimos anos, a gente sempre tem convidado professoras e professores em atuação para apresentar suas práticas pedagógicas e conversar com vocês sobre as suas práticas pedagógicas. E é evidente que nós chamamos as pessoas que entendemos, que colocam a perspectiva cultural em ação, que têm experiência, né, que desenvolvem bem o seu trabalho. A Marina é a mesma Marina que na semana passada participou da Semana da Atlética, e lá na Semana da Atlética ela apresentou pela primeira vez a experiência que hoje ela vai relatar para vocês também, né? Então, quem assistiu na Semana da Atlética já conhece o trabalho e agora terá a chance de fazer outras questões, de fazer outras, né, colocações, etc. Mas ela não veio simplesmente apresentar o trabalho dela, né, gente? Ela veio compor também a nossa atividade. E a nossa atividade hoje será a seguinte: a Marina vai apresentar o trabalho,
ela não vai dizer, isso não está combinado, então eu vou falar agora, viu, viu, Marina? Né? Ela não vai dizer quais foram os princípios que a agenciaram, e quem vai dizer os princípios são vocês. Né? Então, vocês já leram o texto, já assistiram a videoaula, já sabem, né, de cor e salteado todos os princípios, e então vocês vão falar, nossa, mas esse trabalho que a Marina fez, durante esse trabalho, possivelmente ela estava agenciada por esse e por esse. E aí apresentar a justificativa. Entendemos a atividade, gente? Sim. Uma pessoa entendeu. 2 pessoas entenderam. Bom, o pessoal entendeu. Então, pessoal, sempre mobilizando os conhecimentos, né? A gente não vai ficar explicando os princípios já estão explicados na videoaula e na bibliografia. Marina, eu pedi para que elas lessem, para que eles lessem o artigo do Pedro, né? Então, o pessoal aí já sabe. Agora eu vou apresentar a Marina. Eu adoro apresentar a Marina. A Marina foi aluna do curso de pedagogia, aqui é nossa colega, e a Marina, quando foi aluna e fez essa disciplina, ela fez um estágio na EMEI Pirajussara. E na EMEI Pirajussara, ela fez um trabalho, ela e outra amiga da mesma turma que chamava Marina, né? 2 Marinas, né? As 2 Marinas fizeram um trabalho com a brincadeira do elástico. E aí, elas, né, hoje, esse material, a Brincadeira do Elástico, está disponível lá no canal do grupo, né, para vocês assistirem. E é sempre interessante, eu gosto bastante de ver o trabalho que ela faz agora, né, e pensar naquele trabalho que ela fez agora, que ela é profissional da rede municipal, né, tem bastante experiência, etc. E o trabalho que ela fez com né, a tematização do elástico. É interessante a gente perceber como a mesma pessoa, né, vai reorganizando suas ações, vai se aprimorando e vai compreendendo melhor. Teve até um ano, né, Marina, que você foi na sala de aula e eu falei, bom, qual é a diferença entre a Marina do elástico e a Marina do samba? Gente, é a experiência, né, ou seja, o tempo, né, o trato com as questões da educação, da sala de aula, da escola, por isso que a gente sabe muito bem que a experiência do estágio é uma experiência importante, formativa, mas não é aquilo que vocês vão fazer a vida toda, né? Na medida que o tempo vai passando, todos nós, espero que isso aconteça comigo, né? Que a gente vai, né, melhorando com o passar do tempo. Tudo bem? Então, está aí a Marina, professora da EMEI Nelson Mandela, não é a única EMEI que ela trabalhou, é a segunda EMEI que ela trabalha, né, Marina? E pedagoga, formada pela Faculdade de Educação, tem bastante experiência com a perspectiva cultural da educação física, tem trabalhos muito bonitos, né, que estão aí no site para vocês conhecerem. A gente recomenda, além do samba, o trabalho com futebol, que ela tematizou futebol antes da pandemia, né, Marina? Em 2019, né? E Isso. durante a pandemia, ela tematizou forró e capoeira, e é o que vocês vão conhecer aqui agora. Então, passo a palavra, agradecendo muitíssimo o fato da Marina ter aceito o convite, né? Pega assim meio de supetão. Você tomou chuva, Marina? Não, tomei banho mesmo. Ah, bom, tô vendo. Bem, ela foi retirada do chuveiro para poder vir apresentar. Tinha que ficar cheirosa pro encontro, né? Então aí é isso. Boa noite, então, para todas as pessoas que estão aqui. O Marcos gosta de fazer a apresentação e eu gosto de escutar, muito mesmo. É gostoso revisitar esse lugar sempre, mesmo que desse formato virtual, porque, como o Marcos disse, foi onde eu me formei pedagoga, onde eu passei 4 anos e meio estudando e vivendo diversas outras experiências que muito contribuíram para minha formação, para minha escolha de atuação na rede pública de São Paulo. Eu lembro que eu ficava muito encantada na aula do Marcos quando vinham as professoras e os professores contarem os relatos de prática,
E foi esse primeiro encantamento que fez com que eu me dedicasse muito na época a fazer o trabalho de estágio com a brincadeira do elástico, me arriscando, assim, aos primeiros movimentos de inspiração com o currículo cultural, e a partir daí comecei a estudar mais, participar do grupo de pesquisa, e até hoje eu coloco o currículo cultural em ação com as crianças da educação infantil, que é onde eu sempre atuei desde que eu entrei na rede municipal pública de São Paulo. Então, muito obrigada, Marcos, pelo convite. Boa noite também para a Raquel, para o Francisco e para todas as outras pessoas. Eu vou compartilhar aquela apresentação, tá bom, Marcos? E aí eu fico sem ver vocês, então qualquer coisa que precisar, vai me interrompendo, pode chamar sem problema nenhum, que aí fica mais fácil. Deixa eu abrir aqui. Espera só um pouquinho que não está saindo daqui, calma aí. Deu uma travada, eu acho. Vocês estão vendo? Agora apareceu bem, Marina. Opa, que bom. Bom, então, como o Marcos começou a dizer, esse relato que eu vou apresentar hoje, essa tematização que eu vou apresentar hoje, em formato de relato, ela aconteceu ano passado, no contexto da educação remota, em que as crianças não estavam indo presencialmente para a escola. Foi a primeira vivência de todo mundo com isso, e para mim também, né, como pensar o currículo cultural dentro desse formato. Esse relato, essa tematização, ela foi construída por todas as educadoras da EMEI Nelson Mandela. Então, no momento em que a pandemia se inicia e que a gente entende como era possível construir um projeto, uma tematização, da maneira como está posta no nosso projeto político-pedagógico pelo ensino remoto, nós demos o passo inicial aí, então, para que isso acontecesse. Então, no início, lá nos primeiros meses do ano passado, a primeira tentativa que a gente fez de contato com as crianças acabou sendo algo que a gente não acredita quando estamos na escola presencialmente, que são atividades individualizadas, atividades sem conexão. Nós sentimos que viramos um canal de atividades, assim, em um primeiro momento, porque não sabíamos como iniciar e, né, foi meio um caminho intuitivo, assim, que a gente seguiu. E olhando, né, para esses primeiros vídeos que a gente fazia, cantando música para as crianças, contando uma história, fazendo uma proposta de jogo, mas tudo solto, assim, avaliando isso enquanto equipe da escola, fomos percebendo que fomos nos incomodando com isso e fomos começando a pensar como poderia construir realmente um percurso que tivesse a participação das crianças, que fosse feito junto delas e das suas famílias, como a gente acredita que deve ser também no presencial. Então, essa tematização, ela aconteceu com toda a escola. Nós não dividimos as atividades de ensino que enviávamos para as crianças por turmas, né? A decisão de fazer tudo coletivo aconteceu justamente para que a gente pudesse ter força para enfrentar aquele momento tão complexo e difícil, para que as educadoras pudessem se ajudar, para que a gente pudesse dividir tarefas, né? Então, eu estou falando aqui a Marina, mas também falo em nome de uma construção coletiva de todas as educadoras e toda a comunidade da EMEI Nelson Mandela.
E aí, esse movimento começa quando nós criamos grupos de WhatsApp por turmas, e conseguimos, então, estabelecer um contato mais direto com as crianças e famílias, porque em um primeiro momento esse contato estava sendo feito pelas nossas páginas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, e aí ficava mais difícil essa comunicação, essa resposta. Na plataforma Google Sala de Aula, que foi disponibilizada pela prefeitura, nós também não tínhamos quase nenhum retorno das famílias. Então, quando criamos o grupo de WhatsApp e percebemos que por meio dele a comunicação com as crianças ficaria muito mais fácil, conseguimos dar início a essa tematização. Então, lá na escola nós temos uma família de bonecos que chama Família Baiomi, que é um recurso didático que a gente usa para criar uma narrativa coletiva e lúdica com as crianças, para todo o projeto que a gente tem na escola. E essa família de bonecos mora lá na escola, tem uma casa que as crianças constroem para eles lá. E na pandemia, nós contamos para as crianças que eles foram morar na casa de uma das professoras, justamente para que a gente continuasse usando esse recurso, mesmo no ensino remoto. E aí, eles estavam na casa da professora Carol, e nós tínhamos planejado, antes da pandemia, de começar um projeto que falaria sobre as regiões brasileiras. Essa família teria ido viajar por essas regiões brasileiras. E aí pensamos, nossa, vamos começar por aí, então, no virtual também, já que nosso mapeamento para o início do projeto didático do ano já tinha apontado esse caminho, né? Então, vamos trazer isso também para o remoto e ver o que acontece. Então, nós tiramos essas duas fotos do Henrique e da Dayó, que são esses bonecos, olhando essas fotos dessa viagem que essa família fez, e olhando um livro com essa página aí que vocês estão vendo, o Henrique Olhar. Mandamos essas fotos no grupo de todas as turmas das famílias, cada professora administrava o seu próprio grupo, mas as comandas eram sempre as mesmas, e também postamos no Facebook e no Instagram, e lançamos essas perguntas. Crianças, famílias, vocês sabem que lugar é esse? O que vocês sabem sobre esse lugar? Mandem as suas respostas para a gente. E aí começaram a chegar diversas respostas das crianças, em áudio, ou a família escrevia, e vieram várias falas dizendo que era uma ilha, que era um deserto, que as crianças estavam observando que havia cactos, né, e fazendo toda a referência a essa ambientação que a gente encontra nas regiões norte e nordeste do Brasil. E aí, nas nossas reuniões virtuais, né, nas reuniões pedagógicas semanais, nós levávamos isso, né? Olha, na minha turma chegou essas falas, na minha turma chegou essas outras. E aí, nesse momento que as crianças começaram a responder de maneira mais direta, nós pensamos, nossa, já que essa construção vai ser de todas as turmas, a gente precisa circular essas falas, para que todas as turmas também possam ver o que as outras crianças das outras estão falando. Porque quando a minha turma, que era a turma 1, por exemplo, recebia, eu mandava essa foto, e as crianças iam respondendo as impressões, as leituras delas, só a turma 1 via. E aí, então, a gente começou a fazer, criar vídeos que nós nomeamos de compilados, que a gente juntava todas as falas das crianças e ia colocando nesse vídeo, circulava esse vídeo em todos os grupos de novo, para que todas as crianças pudessem se ver e se escutar, e as famílias também. Todos esses vídeos, esses prints vão aparecer aqui agora, e tudo isso que eu estou falando, eles estão lá no canal do GPF no YouTube, numa playlist da Educação Física Cultural na Quarentena, também estão nas nossas páginas no Facebook e do Instagram. E esses vídeos, a gente fazia no início 3 vídeos por semana. Então, era um vídeo, um compilado, era tipo um vídeo disparador, um compilado e um terceiro momento. No início foi assim que a gente organizou.
E aí, né, a partir de todas essas falas das crianças, de tudo que a gente recebeu, a gente sentiu necessidade, então, de fazer um mergulho com as crianças na região Nordeste, que era o que a leitura dessas imagens, isso que apareceu na fala das crianças, né? E aí, nós fizemos uma contação de histórias, inspirada na contadora Mariane Biggio, que era a história do Lampião e da Maria Bonita, que trazia vários elementos para a gente pensar essa região Nordeste, suas práticas culturais. E aí era isso, a gente mandava o vídeo e pedia para as crianças mandarem as impressões delas. E aí, nesse aprofundamento sobre a região Nordeste, né, tudo isso que a gente foi trazendo para as crianças, elas foram cada vez mais apresentando falas que nos indicavam como essa região tinha relação com a ancestralidade das suas famílias, né? Então, uma fala que apareceu, que essa que está aqui, era: alguns bonecos que apareceram no vídeo que a gente mandou são perto da nossa casa, porque a EMEI Nelson Mandela é localizada no bairro do Limão, que fica muito próximo ao Centro de Tradições Nordestinas, aqui na Zona Norte, que muitas famílias trabalham ou frequentam esse espaço, e aparecendo vídeos, por exemplo, de uma criança que, por conta da pandemia, foi para um estado e uma cidade, que eu não vou lembrar qual é agora exatamente, da região Nordeste, para ficar com a sua avó, e mandava fotos do sítio que ela estava, e depoimentos das famílias, né? Então, a gente foi entendendo quanto isso fazia sentido realmente para aquela comunidade, e aí elegemos, então, o forró como uma prática corporal que nós íamos, né, fazer aí esse mergulho. E aí, então... Ai, será que eu pulei alguma coisa? Calma aí. Tá. Eu acho que eu tô com a apresentação errada, mas tudo bem, vou seguir com essa, depois eu coloco o que eu fiz. Mas lembra que eu fiz 2 slides extras, Marcos? Eu acho que eu abri a antiga. Mas, enfim, eu vou falar mesmo, eu vou falar, e aí depois vocês podem ver tudo isso que eu tô falando nos vídeos. E aí, nós, então, fizemos vídeos falando sobre o chachado, sobre o shot, sobre o baião. Nesses vídeos, nós colocamos imagens das professoras dançando esses ritmos, de diversas pessoas em diversas situações, dançando e cantando o forró. Nós apresentamos alguns instrumentos, nós apresentamos o Luiz Gonzaga como uma figura super importante, e isso tudo foram coisas que nós fomos aprofundando, ampliando, trazendo para as crianças a partir de tudo que nós íamos ouvindo que elas traziam. E aí, depois desse vídeo, né, depois de estudar todos esses ritmos do forró, o shot, o chachado, o baião, mostrar as diferenças, mostrar os signos que tinham em cada um desses ritmos, né, mostrar diferentes situações de dança, as professoras dançando, nós convidamos as crianças para também fazer uma vivência de forró, né, e aí nesse vídeo a gente pode observar as crianças dançando com as suas famílias, elas vestindo roupas de festejos juninos, elas tocando os instrumentos, tocando sanfona, um vinil do Luiz Gonzaga, e enfim, então caminhamos por todos esses lugares, né, de aprofundamento das práticas culturais da região Nordeste, dos elementos da prática corporal do forró, contações de história, e caminhamos por alguns meses, né, por todo esse percurso do forró. E aí, depois de ter feito essa proposta de vivência para as crianças e as suas famílias, nós também criamos uma sequência de 2 vídeos que aprofundavam um pouco sobre as práticas culturais de cada estado nordestino, né? Então, fizemos esse vídeo trazendo elementos de cada estado nordestino. Em um deles, nós apresentamos a xilogravura como um elemento artístico muito presente nessa região,
e fizemos uma proposta para as crianças experimentarem em casa a técnica da isogravura. E aí, nesse momento, quando estávamos falando sobre a estilografura, apresentamos esse artista muito conhecido dessa arte, que se chama José Borges, e ele assina como J. Borges, que tinha essa obra que se chama Luta de Capoeira. E aí, nesse momento, e também quando a gente estava apresentando o estado da Bahia, né, e fazendo esse aprofundamento da região, vieram algumas falas das crianças, que foram essas duas, né? Lá na Bahia tem acarajé, tem capoeira, e esse desenho é do berimbau. Quando as pessoas jogam capoeira, elas tocam. E como a gente já estava começando a pensar em como dar continuidade e encaminhamento para o nosso percurso de tematização, nas nossas avaliações, olhando para esses registros, pensamos, nossa, vamos fazer então essa ponte entre o forró e a capoeira, já que ela está aparecendo na fala das crianças. Foi aí então que a gente começou a tematização da capoeira. Fizemos um vídeo da Dayó observando essa arte do J. Borges e fazendo um desenho sobre ela, e propusemos para as crianças que elas fizessem desenhos nos contando, por meio deles, o que elas já sabiam sobre a capoeira. E aí apareceram, né, novamente, várias falas das crianças, e nessas falas, e nesses vídeos, e nesses registros que elas mandavam, a gente começou a observar a quantidade de pessoas na família delas que tinha algum contato com a capoeira. Por exemplo, a família da Raíssa, em que o irmão tocava berimbau. A família do Richard, que tinha ele e a prima, né, os dois estudavam na escola, e que o irmão também jogava capoeira, lutava capoeira. Então, a gente foi vendo como essa prática circulava também dentro da nossa comunidade, e a gente nem sabia disso com tanta profundidade. E aí, dentro disso, nós fizemos também diversas propostas. Fizemos uma contação de história de um livro sobre a capoeira para as crianças, fizemos contato com uma contadora de histórias que era amiga de uma das professoras da escola, que tem um canal no YouTube, tem uma contação bem linda chamada De Queledi, As Voltas que o Mundo Dá, né, que conta um pouco da história do berimbau. E aí propusemos que as crianças confeccionassem um berimbau nas suas casas com material. Nesse movimento, as professoras, né, nós professoras também fomos estudar sobre a capoeira nos nossos momentos formativos virtuais, e aí cada uma de nós foi conversar com capoeiristas ou com mestres e mestras de capoeira, com praticantes, para ver o que a gente conseguiria, né, ampliar o que a gente já sabia sobre a capoeira também. Nesse movimento, eu conversei com o Ronaldo, que é um colega nosso do grupo de pesquisa, que eu sabia que tinha muitos contatos com a capoeira, e ele me colocou em contato com uma mestra, uma contramestra lá do Rio de Janeiro, que era amiga dele. A professora Carol também conversou com a mestra Manu, que era aqui de São Paulo. A professora Ana Cristina também conversou com o mestre Peter, que era um amigo dela, e aí, conversando com essas pessoas, pegando informação, nós tivemos a ideia de propor para as crianças fazerem perguntas para mestres e mestras de capoeira, porque nós tínhamos conseguido o contato dessas pessoas e elas iriam responder. Essa é uma prática que a gente faz muito dentro da escola no presencial, trazer representantes das práticas corporais para conversar com as crianças, ou fazer pesquisas na rua, ou trazer a comunidade, grupos, enfim, é uma prática que temos muito, e o ensino virtual, apesar de tudo, ele também possibilitou isso de uma maneira muito diferente, porque conversamos com uma mestra de uma mestra e uma mestra de São Paulo, um mestre da Bahia, uma contramestra do Rio de Janeiro, coisa que no presencial não aconteceria, e que esse formato remoto possibilitou.
Então, as crianças mandaram as perguntas, o que elas queriam saber sobre os mestres e as mestras. Aqui é um exemplo de uma pergunta, né? O Arthur perguntou se uma pessoa que tinha só uma perna conseguia fazer capoeirice. Perguntaram muito sobre as gestualidades, como dava mortal de costas, como fazia estrelinha, enfim. Fizemos esse compilado, mandamos para os mestres e para as mestras e pedimos se eles e elas podiam responder as perguntas das crianças. E aí, eles e elas se empenharam muito, assim, nessa tarefa. Então, vieram vídeos, assim, de 15, 20, 30 minutos de cada um em cada uma, respondendo tudo isso, cada um trazendo o seu olhar sobre aquela pergunta, a sua experiência, o seu contato com a prática corporal. E foram experiências muito distintas e diversas. E aí a gente pegou todo esse material e pensou, como que vamos trazer isso para as crianças de modo que não fique tão cansativo. E aí tivemos a ideia de entrelaçar essas questões que as crianças fizeram, que os mestres e as mestras responderam, com os valores civilizatórios das culturas africanas e afro-brasileiras, a musicalidade, a memória, a ancestralidade, a circularidade, a oralidade, enfim. E aí, então, juntamos essas perguntas nesses blocos e fizemos pequenos vídeos com essas respostas. Um falava sobre memória e ancestralidade, né, as perguntas que tinham na nossa leitura relação com esses valores, né, e aí fizemos uma proposta no final para que as crianças entrevistassem as pessoas mais velhas de suas famílias, né, trazendo essa questão da memória, da história e da ancestralidade de cada núcleo familiar. No meio desse caminho também entrou o mestre Sapoti, que mora lá na Bahia, e aí ele trouxe muito presente essa questão da musicalidade, ele mostrou como se confeccionava um berimbau, o lugar que ele mora, e aí também nós fizemos uma proposta de que as crianças criassem ladainhas a partir, né, desse bloco de vídeo. E também a questão da corporeidade, né? Os mestres e as mestras mandaram nos vídeos trechos deles e delas jogando capoeira, falaram sobre essas gestualidades, sobre o AU e tantas outras, sobre a ginga, enfim. E aí propusemos que as crianças também vivenciassem a capoeira em suas casas com suas famílias. Vieram diversos registros nesse sentido. E para finalizar, assim, esse percurso, nós conseguimos também que o mestre Peter, que era aqui de São Paulo, capital, mora inclusive perto de nós, fizesse um encontro síncrono com as crianças, com uma proposta de vivência de capoeira. Nesse momento, já era mais no final do ano, e nós já estávamos começando a migrar não, né, mas acrescentar nessa nossa relação com as crianças no ensino remoto, também os encontros síncronos. No início, era só a produção do vídeo, a gente mandava, eles assistiam e respondiam. Depois, a gente também foi entendendo que com as crianças de 4 e 5 anos era possível, a gente foi experimentando, né, esse formato do encontro síncrono, e esse foi uma das primeiras tentativas, assim, sabe, ele fez realmente uma vivência de capoeira virtual, e as crianças, a gente fez para a escola inteira, e as crianças puderam participar também. Bom, acho que é isso, para também não me estender tanto. Obrigado, Marina, excelente. Vamos fazer assim, gente, antes da gente fazer a provocação, repetir a provocação, né, da atividade, que tal se a gente abrir um tempinho para que as pessoas conversem com a Marina, façam questões, façam perguntas, esclareçam pontos. A palavra está aberta para quem quiser utilizá-la. Isso mesmo, pessoal, perguntem se alguma coisa não deu para entender, ou, sei lá, impressões de qualquer ordem. Francisco, a palavra é sua. Oi, Marina. Eu achei
legal, assim, do seu trabalho, que a gente sempre fica curioso, né, como se dá essa questão da tematização e o trabalho, como ele vai se dando, e você mostrou muito bem no seu trabalho como uma coisa bem orgânica, né, parece que você começa num tema, depois vai para outro e flui legal, assim, e eu achei interessantíssimo ver esse, esse trabalho, assim, dessa maneira. E eu queria mais entender, assim, por exemplo, você terminou o ano na capoeira, vocês procuram resgatar uma coisa de um ano para o seguinte, ou não é necessário, vocês acham que às vezes o fechamento fechou aqui, agora a gente propõe outro tema, como é que vocês agem? Marcos, você acha melhor fazer um bloco? Como que vocês costumam organizar? Ou já vai respondendo um a um, enfim? Como nós temos outras duas pessoas que já se inscreveram, acho legal ouvi-las também, né? E você se organiza, né, para responder do jeito que você achar melhor. Então, Thaís, a palavra é sua, na sequência, Érica. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu peço desculpa por estar com a câmera fechada, mas minha internet está um pouco instável hoje. Aí, para eu conseguir, pelo menos, ver vocês, eu fechei a câmera. Mas queria agradecer, Marina, por vir, foi muito enriquecedora. Obrigada. E comentar também que eu fiz uma visita na EMEI Nelson Mandela, com uma das matérias que eu tive, inclusive você estava lá, você que fez apresentou para a gente a EMEI, enfim, me encantei. Foi muito bacana rever toda essa ideia, né, de, enfim, de pedagogia, de intervenções com as crianças no remoto, que foi um tempo muito difícil, acho que para todos, né, para conseguir se adaptar. E era uma coisa que eu ficava pensando, porque eu tive a experiência do remoto, porém eu trabalhei em uma escola particular, então bem ou mal o acesso das crianças costumava ser mais frequente, enfim, mas eu conversando com outras colegas da rede municipal, quanto que ficou complicado, né, para conseguir envolver as famílias, as crianças. Então, foi muito bacana ver a forma como esse projeto foi fazendo e como é possível, até mesmo para, a partir de agora, né, espero que as coisas vão voltando ao normal, mas também pensar outras formas, né, porque por muito tempo também, mesmo sendo rede privada, enfim, a gente ficou meio preso naquele formato que ninguém sabia muito como fazer, né. E eu achei muito, muito mesmo bacana como conseguir envolver a criança e tematizar de uma forma que transpassasse tantos núcleos, né, sociais que essas crianças têm, desde família até outros conhecimentos, enfim, era isso, muito bacana mesmo, obrigada. Obrigado, Thaís. Érica, a palavra é sua. Oi, Marina, obrigado pelo compartilhamento, achei maravilhoso. Eu, eu queria fazer sei lá, uma provocação assim que como é que o professor falou para a gente identificar os princípios éticos políticos, né? Identifiquei todos aí, né? Mas assim, minha grande questão é como é que se dá também na escola o atendimento ao currículo, né? Aí tem um monte de coisas que estão previstas lá na BNCC, e como é que todas essas propostas conseguem ocorrer, porque elas têm outro tempo comparado ao que é o tempo de um monte de coisa lá que está colocado na BNCC. E assim, fazendo estágio, eu vi tanto escolas que nem a que você, onde você está aí, que tem essa perspectiva da educação física cultural, como eu vi também coisas absolutamente retrógradas, né? Que não rola nada, né? Não tem, sei lá. Como é que funciona, né? Como é que se dá isso? Qual que é a tua impressão com relação a esses professores aí mais antigos que vão fazer a ginástica tradicional? Como que se lidar com isso, né? E antes a gente também teve aula de artes com relação a artes, é a mesma coisa, porque a gente está tendo aqui essa disciplina, mas a rigor, se você estiver em São Paulo, na educação infantil, você consegue ter sua liberdade, aí você que vai estar responsável por educação física e artes. Mas se estiver no Fundo 1, provavelmente vai ter um professor de educação física e um de artes, que podem ter uma perspectiva completamente diferente do professor regente. Eu já tive situações assim que o professor regente tinha, sei lá, ele conseguia
fazia coisas maravilhosas com relação a artes e a artes não fazia nada, né? E educação física era a mesma coisa e as coisas se trombavam. Enfim, obrigada. Bom, obrigada, Francisco, Thaís e Érica, pelas questões. Vou tentar passar por tudo, se eu esquecer algo, por favor, me digam. Essa questão, Francisco, que você falou, né, de como a gente organiza essa questão de um ano para outro, né, me fez pensar um pouco que talvez você esteja curioso com essa questão do tempo da tematização, né. Fiquei pensando que na sua cabeça talvez passasse quanto tempo pode durar, quanto tempo dura, qual que é o limite, não sei se era exatamente isso, mas me deu um pouco essa sensação, né, e dentro da perspectiva cultural, a gente não tem um tempo pré-definido, né, para a tematização acontecer. Então, a partir do momento que eu escolho uma prática para tematizar com as crianças, a partir do meu mapeamento, pode ser que dure 6 meses, pode ser que dure 7, pode ser que dure o ano inteiro, pode ser que dure 2 meses, vai depender do caldo cultural aí, do que estiver acontecendo dentro dela mesmo. Então, nesse formato remoto, acabou passando de uma coisa para outra, porque isso é o relato de um ano inteiro, na verdade, né? Não exatamente do ano inteiro, mas a pandemia começou em março, a gente começou esse trabalho talvez final de abril, maio, né? Maio, e foi de maio até outubro, novembro, né? Então, a gente passou por esses 2 caminhos nesse formato remoto. Mas eu já passei mais de um semestre, assim, em uma mesma prática corporal, porque aquilo estava acontecendo com as crianças, né? Então, é isso, não necessariamente precisa passar de uma prática para outra desse jeito que aconteceu, né, nesse relato que eu contei do forró e da capoeira, mas também tem uma hora que, eu, no meu caso, que fico o ano inteiro, eu sinto que está na hora de repente, tematizar uma outra coisa, né? Então é isso. Thaís, acho que você foi na escola com a Iracema, né? É isso? Isso mesmo, foi com ela. Sim. Eu imaginei, foi muito gostoso esse dia, em 2019, nos tempos, outro mundo, outro mundo. Você trouxe um pouco essa questão da rede pública, né? E das implicações disso no meio, durante a pandemia. E a gente fez muita coisa, né? Eu gosto sempre de marcar isso, a gente fez muita coisa, foi muito complexo e difícil, porque não tivemos nenhum tipo de apoio de política pública da rede municipal de São Paulo, né? Então, o que a rede disponibilizou foi a plataforma Google Sala de Aula, e isso, ponto, né? E nós, lá na escola, enquanto coletivo, fizemos uma opção, né, que está alinhada com os nossos valores ético-políticos como docentes, com o que a gente acredita, né, muito nessa construção de comunidade, de que a gente tem que estar junto com as nossas famílias, e naquele momento fazia muito sentido isso para nós, então a gente foi subvertendo e transgredindo isso, né? Então, meu número pessoal do WhatsApp, por exemplo, está na mão de todas as famílias até hoje, né? Todas essas, muitas dos encontros síncronos eu fazia de noite, porque se eu fizesse de tarde ou de manhã, que era o nosso horário de trabalho, as crianças não entravam, porque por tratar das crianças de 4 e 5 anos, elas dependiam do aparelho da mãe ou do pai, ou da pessoa responsável da família, né, as famílias não receberam chip de internet, não receberam algum aparelho, né, receberam materiais impressos que foram feitos, na minha opinião, muito de qualquer jeito, assim, com algumas propostas extremamente equivocadas, até que a gente até fez carta para mandar lá para a SME, enfim, né, e que pouco eu usei. Então, assim, eu gosto de marcar também todas essas implicações que tem, né, que foi muito, muito, muito complexo, muito difícil, e a gente sim conseguiu construir tudo isso que vocês viram, como eu disse, com uma escolha, mas que não teve apoio de política pública da maneira que a gente esperava, assim, nem longe disso. Então, é isso que eu fiquei pensando em dizer.
E Érica, você trouxe um pouco da questão do atendimento ao currículo, né, da BNCC. Então, lá na e-mail Nosso Mandela, nós temos a seguinte prática com qualquer documento, orientação curricular, normativa, que está sempre aparecendo, né? Nós lemos todas, analisamos, estudamos, tanto a BNCC quanto o currículo da cidade para a educação infantil, que são, né, os dois, eu acredito que são os dois grandes documentos, assim, que orientam, e a gente olha para eles, considera mais que temos o nosso projeto político-pedagógico como a orientação de maior valor, vamos dizer assim, né? Então, é lá que está realmente estruturada a nossa prática pedagógica, o nosso currículo, e considerando as características da nossa comunidade, né? Que é muito diferente, por exemplo, de uma comunidade, uma MEI na Zona Leste. Vão ter outras ideias, vão ter outras coisas circulando lá, e nem precisa ir de uma região de São Paulo para outra, até dentro do próprio bairro do Limão, e, né, que é onde a EMEI Nosso Mandela está, a gente encontra outras escolas que vão ter que construir projetos políticos pedagógicos pensando em outras coisas, porque a comunidade tem características muito individuais, né, então o nosso currículo é formado dessa forma. E por se tratar da educação infantil, como você bem pontuou, a gente não tem professor especialista atuando, então somos nós pensando em todas as áreas do conhecimento e na construção disso com as crianças, e a gente tem uma organização, uma rotina, uma linha do tempo que vai potencializar isso, e trabalhamos também com os projetos, né, que integram todas as áreas do conhecimento dentro dessa construção junto com as crianças. Agora, essa questão do Fundium, eu não, confesso que eu não tenho muito o que dizer, porque eu não tenho nenhuma experiência com trabalho em Fundium na rede pública, assim. Tive na privada, mas muito no início, e, enfim. Eu não sei muito bem como seria se eu fosse professora regente do Fundium para colocar o currículo cultural em ação, porque é isso, né? Tem um professor especialista e ele vai ter esse momento, não sei dizer, mas acho que buscar sempre um trabalho de integração, uma construção coletiva dentro da escola, alguma discussão, né, que vai criar práticas para esse projeto político-pedagógico, é importante, assim como acontece na EMEI. Todo ano chega alguma professora nova, que hoje em dia a gente tem algumas professoras que colocam o currículo cultural em ação, que tiveram uma formação ao redor disso, e outras que chegaram e nunca ouviram dizer, e aí nos nossos momentos formativos a gente vai discutindo, vai trazendo, vai falando porque isso faz sentido para o nosso PPP, e essa professora, como o Marcos está falando, tem aí os valores ético-políticos dela e vai conseguir se engajar com isso, ou vai refazer essa recusa, né, e aí é sempre essa disputa desse lugar, né, currículo é sempre essa disputa, e acho que é isso. A palavra está aberta, gente, antes de passarmos à atividade. Raquel, acho que eu vou começar a falar um pouco de pipa. Quem sabe a galera se anima. Boa, Marcos. Ontem, na turma de ontem, eu dei alguns exemplos de conhecimento. O tema foi a segunda aula de campos de inspiração, né? E aí eu usei um exemplo de pipa. Nossa, várias pessoas, né, começaram a falar de pipa e a gente não sabia que pipa marcava tanto assim a vida de tantas pessoas daquela turma. Bom, gente, eu tenho duas coisinhas para falar para vocês a respeito desse trabalho, né, e desse momento tristíssimo que nós, professoras e professores, vivemos durante o ano passado e estamos vivendo ainda agora num outro momento com a vacinação, né? Nos machucou muito o ano passado perceber o que aconteceu na educação de maneira geral, né? E enquanto
alguém que investiga a prática pedagógica, para mim foi muito doloroso ver e fazer, né? Eu também sou professor e também estava em sala de aula em março de 2020, né? E fazer essa coisa que se mostrou muito ruim, que foi a transição do presencial para o remoto, achando que era a mesma coisa. Tudo bem? Então, eu vou dizer novamente, eu me coloco nisso também, né? Então, assim como tantas outras pessoas, eu pensei que era pegar a mesma aula que acontecia presencialmente e torná-la através do vídeo, né? Através aqui do computador. Isso se mostrou um fracasso, né? No primeiro semestre do ano passado. E no segundo semestre do ano passado, o que eu fiz? Como professor que trabalhei com várias turmas no segundo semestre do ano passado, reorganizei o percurso, né? Pensei o currículo de outra maneira. E é nesse lugar que eu quero situar o trabalho da Aimee Nelson Mandela, né? Porque vocês ouviram que a Marina falou, né? As professoras, todas elas trabalharam na mesma direção, trabalharam juntas. Vocês, com o tempo, gente, por favor, né? Além de ler os relatos que a Marina produziu e que estão disponíveis no site, vocês vejam os vídeos, porque elas conseguiam, vocês acabaram de ouvir, produzir 3 vídeos por semana, e eram os mesmos vídeos para todas as crianças. E elas rapidamente passaram a interagir também pelo WhatsApp, né? Então, se o nosso compromisso é não perder as crianças, se o nosso compromisso é manter um elo de ligação com as famílias, no caso de crianças tão pequenas como essas, e, né, manter viva a presença da escola, que é muito importante, e isso se mostrou muito importante também durante a pandemia, as professoras encontraram essa alternativa. Quem trabalha com metodologia de ensino, gente, como eu, no caso, é minha obrigação, né, entender como esse processo acontece, refletir sobre esse processo, analisar esse processo, teorizar sobre esse processo e construir outras possibilidades de trabalho, né? Então, eu coloco o trabalho da Aimee Nelson Mandela nesse lugar, né, que contribuiu muito para a gente pensar de uma outra maneira, o currículo durante a pandemia. E foi com tristeza que a gente percebeu, né, por um lado, a manutenção das mesmas lógicas de funcionamento da escola presencial, ou seja, a tentativa de manter o mesmo currículo, embora isso seja impossível, e também, né, a gente percebeu que esse discurso ou essa preocupação quase não apareceu. Foram pouquíssimos os fóruns desde o ano passado em que, bom, o que efetivamente fazer, né? A gente viu muita gente fazendo críticas, detonando, né, apontando os problemas, bom, mas somos nós que estávamos com as crianças, então o que fazer, e como é que a gente pode produzir conhecimentos para ajudar as próximas gerações, né? Então, infelizmente, tudo indica que não é a única pandemia que nós enfrentaremos, né? E a geração de vocês, a geração de professoras e professores, talvez aconteça o que aconteceu com a minha geração, enfrentar essa situação, né? E a gente espera que estejamos mais municiados de ferramentas, de conhecimentos para enfrentar esse novo contexto. Então, a gente quis inaugurar essa etapa da disciplina que a gente faz os convites para as pessoas com alguém que durante a pandemia, né, segurou da maneira que pôde. E a Marina terminou exausta no final do ano. Claro que ela não falou isso para vocês, né, mas ela não aguentava mais fazer vídeo, não aguentava mais aquela interação. A Raquel acabou caindo, acho que perdeu a conexão. A Raquel e eu entrevistamos várias professoras. Desculpa, Raquel, eu vi que você caiu, agora você voltou. Então, Raquel, a gente entrevistou várias professoras juntos, né, sobre o trabalho durante a pandemia, e várias pessoas foram falando, olha, eu comecei a interagir por WhatsApp, olha, eu comecei a fazer isso, comecei a fazer aquilo, porque o formato, gente, oficial, no caso a Marina é muito gentil, e ela falou, olha, a rede municipal providenciou isso e isso, que é quase nada, né, ou seja, o formato oficial se mostrou insuficiente para a situação, né? Então, a Universidade de São Paulo, vamos falar bem sério mesmo, o que a Universidade de São Paulo disponibilizou para a gente dar conta durante o ensino remoto,
né? Então, nós tínhamos a plataforma que já existia antes, não foi nova. Muitos alunos, né, receberam o kit, né, o kit com modem, né, para poder fazer a conexão, mas não houve um investimento da universidade em possibilidades outras de reorganizar e pensar o currículo, né? Porque o pensamento dominante na universidade foi que era a mesma aula, né, feita remotamente. Então, muitas pessoas fizeram coisas muito legais e muitas pessoas não conseguiram fazê-lo por conta mesmo da falta dessa formação, desse apoio e dos recursos. Então, gente, tomem este caso da professora Marina como uma possibilidade assim, olha, puxa vida, né? Durante a pandemia, esse grupo, que é um grupo grande de professoras, se organizou e deu início a uma forma de tematizar forró e capoeira pelos meios remotos, né? Então, foi o que aconteceu. E aí vocês vão me perguntar, mas, ô Marcos, todas as crianças foram alcançadas? Elas conseguiram manter todas as crianças? É evidente que não, né, gente? Pelas dificuldades já apresentadas. Quando você assiste todos os vídeos que elas produziram, isso está disponível, né, todos os vídeos, você percebe que a participação das famílias, no caso de crianças pequenas, foi fundamental. Quando você começa a ver os vídeos de crianças maiores, né, ou seja, de crianças do ensino fundamental, você percebe que é uma menor participação das famílias. Então, quando a Marina diz, olha, eu fazia o trabalho à noite, também era um jeito de acionar as famílias, também era um jeito que, às vezes, o único celular da casa estava disponível para as crianças poderem participar do trabalho também, né? Então, rapidamente também a gente percebeu, acompanhando não só esse trabalho, mas outros, rapidamente a gente percebeu que era uma ilusão pensar que o trabalho remoto teria que ser síncrono, né? O ano passado eu tentei fazer um trabalho assíncrono com as turmas e também se mostrou ruim, né? Por isso que neste ano já mudei com vocês. Falei, não, né? Vamos fazer síncrono também, né? Porque aí a gente vai garantindo a interação, por mais difícil que ela seja e mais desagradável que ela seja, a gente tem um pouquinho de contato. Então, gente, é essa preocupação, né? Ou seja, a escola tem uma responsabilidade, a escola tem uma função a desempenhar, e a gente, enquanto educador, enquanto educadora, e nós aqui que estamos trabalhando com as práticas corporais, né, nós não podemos pensar que só porque nós estamos no trabalho remoto não será possível tematizar as práticas corporais. Esta não é a única experiência que vocês conhecerão, vocês verão outras experiências também de tematização das práticas corporais durante a pandemia. E agora, esse outro momento, né? Porque nós já temos colegas que estão tematizando as práticas corporais no ensino híbrido, e daqui a pouco, né, temos aí mais um mês letivo, um mês e meio letivo, nós já temos, né, um grupo que está nessa transição já para o ensino presencial. Então, por favor, né, gente, vamos pensar nisso, e vamos, é claro que cada rede se organizou de um jeito. Na nossa rede aqui, na rede municipal de São Paulo, foi possível fazer o trabalho que a Marina fez, mas eu conheço uma rede que eles optaram por outro trabalho e que também foi interessante, né? O Guarulhos interagiu com as crianças da educação infantil de uma outra maneira. E o trabalho andou, né, na medida do possível, porque a característica da população é diferente. A Marina não falou, mas eu vou falar, Marina. Elas organizam o currículo em territórios, né, Marina? Isso você não falou, né? Então, por favor, a palavra é sua. Explica como é que você organiza o currículo, porque isso atende uma das questões que foi apresentada. Tá bem. Então, a gente tem no nosso projeto político-pedagógico uma organização que a gente chama de territórios de aprendizagem, né? Então, a escola Eumênia Nelson Mandela é uma escola muito grande e tem vários espaços, né? E a partir do momento que a gente nomeia isso de territórios de aprendizagem, a gente coloca uma intencionalidade e cria para aquele espaço um momento, né, com intencionalidade docente de fato, né? Então, nós temos a cozinha experimental, o espaço de artes, o gramado, a sala de leitura, a brinquedoteca, o parque, a sala de convivência, o restaurante, os banheiros, o redário, a sala verde, né? Todos esses espaços nós consideramos territórios de aprendizagem, e a gente tem uma linha do tempo em que as crianças vão
intercalando o uso desses espaços durante o dia e tendo diversas propostas nesses locais, né? Então, sempre as crianças ficam em período integral na escola, elas entram às 8 horas da manhã e saem às 4 horas da tarde, ficam com uma professora das 8 ao meio-dia e com outra professora do meio-dia às 4. E aí elas vão em 2 territórios no período da manhã e em outros 2 territórios no período da tarde, né? E nesses territórios acontecem os percursos dos projetos didáticos e outras atividades para além deles também. Enfim, e esses territórios estão sempre sendo refeitos, reconstruídos. Esse ano entrou mais um que a gente chamou de cozinha de lama, que é um espaço, né, para brincar com lama e elementos da natureza, no gramado também, né, as próprias crianças vão sugerindo, né, e a gente também fez um parque de troncos, porque cortaram algumas árvores que estavam interditadas, e a gente pediu para a prefeitura deixar, e também fez um espaço. Enfim, esses territórios vão sendo reformulados conforme as coisas também vão acontecendo. E como esse ano, por exemplo, precisávamos ter muitos espaços ao ar livre, principalmente quando a vacinação ainda estava muito no início, que lá na escola nós nos mantivemos em greve até o último momento que a gente conseguiu, foram 4 meses de greve. E aí, então, quando a gente retornou, assim, que não dava mais, ainda não tínhamos tomado a primeira dose, e aí, nas primeiras semanas, logo tomamos a primeira, mas aí, então, reorganizamos esses territórios para que a gente ficasse a maior parte do tempo ao ar livre com as crianças, né, então, é isso. Muito bem, gente. Alguém gostaria de fazer alguma questão, alguma colocação? Podemos passar à atividade. Marcos, eu só queria fazer uma pergunta que eu fiquei com isso na cabeça quando a Marina estava falando. Primeiro, agradecer, né, Marina? Obrigada pelo relato, é sempre bom te ouvir. Quando você começou a sua apresentação, você disse que ia começar, a proposta, né, era começar realmente a trabalhar com as regiões brasileiras, e que isso foi feito, né, essa escolha foi feita num mapeamento anterior. Quando que foi esse mapeamento? Eu fiquei com só essa duvidazinha, assim, que, assim, pelo que o Marcos estava contando, né, isso veio me rememorando, essa questão, né, de passar do presencial para o remoto, eu acredito que tenha sido um desafio, e eu acredito que tenha sido nesse sentido que vocês foram aproveitando, né, o que vocês já tinham discutido em outro momento. Aí eu fiquei com isso na cabeça, eu queria só essa duvidazinha básica. Obrigada, Raquel. Então, foi assim. Nós temos um projeto didático que nós falamos que é um projeto didático coletivo, né, que é uma narrativa que a gente cria para a escola inteira. Então, todas as professoras têm essa narrativa como fio condutor. E, apesar de cada turma ir seguindo um caminho dentro dessa narrativa, porque cada turma vai ter as suas características, as falas das crianças, contribuições que vão levando cada uma para um lugar. Mas temos essa narrativa coletiva. Em 2019, nós tínhamos um projeto didático na escola que estudou mulheres que foram importantes para a história e cultura do Brasil, né? Então, nós nomeamos as salas da escola, cada um com o nome de uma dessas mulheres. Então, Lia de Itamaracá, Clementina de Jesus, Dandara dos Palmares, enfim. E o projeto caminhou por aí, e depois se voltou para um estudo autobiográfico das crianças. E a gente, nas nossas avaliações, né, desses projetos, olhando para os outros anos, nós estávamos sentindo muita vontade de fazer em 2020 um projeto que tivesse nesse fio condutor as etnias indígenas, que era algo que nós, como professoras, queríamos aprofundar nos nossos estudos, e que também queríamos construir isso ao lado das crianças e da comunidade. E, como nossa escola trabalha com 2 turnos de professoras, um turno fica com esse lado mais ciências humanas, assim, né, pegando essas questões étnico-raciais de gênero, nessas discussões, e outro grupo fica com essas questões de ciências naturais, meio ambiente, sustentabilidade, enfim. E, então, a gente teve, nessa transição de 2019 para 2020, nesse mapeamento que a gente fez, a gente tinha decidido que
A gente escolheu etnias que faziam parte de todas as regiões brasileiras, e né, cada turma ia ficar responsável por aprofundamento em uma delas, e uma das professoras mais essa questão étnico-racial mesmo, da presença indígena no nosso território, e outra professora com as questões ambientais dessa região a qual essa etnia fazia parte, né, por isso essa questão das regiões brasileiras. E aí, essa era a ideia, a gente tinha até começado, veio a pandemia. Passamos um tempo, né, naquele movimento de não entender muito bem o que fazer, descobrir como trabalhar, e aí então a gente, né, não ia dar conta de fazer um projeto dessa dimensão, com essas etnias, não fazia sentido nenhum, enfim, mas estávamos com essa questão, aí ocorreu isso, aí se a gente começar pelas regiões brasileiras, vamos começar de algum lugar? A gente já tinha pensado meio nisso, e aí então que veio essa ideia, foi esse, assim, o caminho. Acho que foi legal você perguntar, Raquel, por conta do pessoal que está fazendo o PIED. Marina, currículo novo tem disciplinas específicas de estágio, né? Na sua época não existia. Então, o pessoal que está fazendo o PIED está usando como disparador as exposições, né? As obras de arte, as exposições, depende muito do grupo, né? Então, você percebe que a Aimee Nelson Mandela usou outra maneira de fazer o trabalho, né? Bom, gente, nós vamos colocar aí para vocês no chat os princípios. Os nomes também são bem sugestivos, né? Ajudam a gente a pensar, mesmo que você ainda não tenha tido tempo de ler o texto ou assistir a videoaula. Acho que vocês conseguem identificar possíveis, eu estou sempre assim, né? Possíveis influências, possíveis agenciamentos da Marina. Então, não é do trabalho, né? Então, a Marina que foi agenciada por alguns desses princípios. Agora, a questão não é só dizer qual, né? A questão é encontrar justificativa adequada, ou seja, vamos supor, o princípio X. Ora, mas é que eu percebi o princípio X, percebi que o princípio X pode ter agenciado a Marina por conta disto, disto, disto e disto, né? Então, fazer uma justificativa para esse princípio que você pode ter identificado. Somos todos e todas ouvidos. Vamos lá, que o exercício vale a pena. Professor, eu acho que uma das coisas que mais apareceu foi o primeiro princípio da articulação com o PPP, porque a Marina o tempo todo diz que a escola está unida dentro de uma proposta pedagógica e que eles se articulam em torno disso. Então, eles não estão pautados lá por uma BNCC lá longínqua e tal, eles estão navegando juntos em torno deste PPP da escola. Então, são todos professores juntos, unidos na mesma proposta. Isso eu achei muito legal. E não é um PPP que é um papel, um documento que ninguém sabe o que é. Eu entendi desse PPP é que realmente ele está em ação, ele está sendo executado pelos professores. Isso para mim foi muito forte. Embora eu esteja balançando a cabeça, gente, eu vou balançar a cabeça para todo mundo, tudo bem? Só porque é para ficar igual, tá? Mas eu não vou ficar dizendo se está certo ou se está errado. Eu estou querendo exercitar com vocês a justificativa. Jonathan, a palavra é sua. Oi, professora Marina. Eu acho que todos os princípios foram visualizados, né, na apresentação e no trabalho na escola, mas eu acho que um que chamou bastante atenção foi a justiça curricular, né, porque foi selecionado diferentes práticas curriculares, né, principalmente a capoeira, pensando que é uma prática que por muito tempo foi marginalizada, por mais que hoje já tenha um reconhecimento, enfim, como patrimônio, ainda assim é vista de uma forma muito pejorativa e, enfim, acho que trazer isso dentro da escola, acho que é uma justiça, uma reparação, eu achei isso bastante interessante, ficou muito claro. E uma outra coisa também que eu queria complementar com a Érica
que é a articulação com o projeto político-pedagógico. Eu achei muito interessante. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi um trabalho tão articulado com o PPP da escola, né? Esse reforço como esse documento principal. Enfim, achei isso bastante interessante também. Eu posso, então, dar continuidade. Eu concordo com o que os colegas falaram. Acho que também a questão da descolonização do currículo, então, sair um pouco, né, desse currículo eurocentrado, voltando para as práticas culturais nossas aqui do Brasil, principalmente as de origem afro-brasileira, como é o caso da capoeira, ou mesmo pensando também na prática, enfim, do forró, que é do Nordeste, que já tem outras questões, né, que envolvem a origem. Então, eu acho que sair um pouco desse nosso repertório, que é só o repertório branco, eurocêntrico, eu acho que é muito importante, e acho que eu percebi bastante isso. Em relação a reconhecer a cultura corporal da comunidade, principalmente conforme foi guiando, né, o projeto. Então, isso foi muito legal, porque o projeto não estava fechado desde o começo ao fim, né? Então, começou com uma coisa e já sabia como ia terminar. Foi sempre tendo essa escutativa do que as crianças iam trazendo, de como que elas iam reagindo, como iam conseguindo agregar mais, e inclusive, por exemplo, a capoeira, a ideia de partir do forró, né, que já aumentou muito o repertório deles sobre essa prática corporal, indo para a capoeira, que foi uma coisa que veio deles, né, esses comentários, e depois vocês até comentou, né, que percebeu o quanto que a comunidade também estava envolvida mais do que vocês até imaginavam que estaria, né, com o jogo da capoeira, a luta da capoeira. Então, é isso. Acho que também reconhecer, essa parte de reconhecer a cultura corporal da comunidade é ver a partir do processo mesmo como que vai se relacionando, né, com cada um, não só com os alunos, mas com os familiares, enfim. Gente, as pessoas que falaram, a ideia é essa mesma, né? Ou seja, a gente olhar para os trabalhos que forem analisados, identificar possíveis influências e elaborar uma argumentação. Esse processo nós vamos repetir também com as situações didáticas, também com os campos de inspiração, também com os conhecimentos acessados pelas crianças durante a tematização. Então, é muito importante que a gente comece a enxergar, né, nas nossas práticas, como é que a gente está sendo agenciado, né? Quais são os princípios que nos agenciam, quais são os princípios que nos levam, como vocês devem ter visto na videoaula, um princípio ético-político nada mais é algo que desperta em nós o desejo de. Então, por que nós fazemos certas coisas de certa maneira? Então, por exemplo, nós aqui, Francisco, a Raquel e eu, somos professores com vocês, estamos trabalhando junto com vocês, e nós decidimos fazer o convite para a Marina. Tem uma questão pedagógica aí, tem a ver com os princípios que orientam a nossa prática, orientam a nossa visão de disciplina, a nossa, né, de metodologia de ensino e educação física, orientam a nossa concepção de mundo, né? Por que essa preocupação tão grande em valorizar o conhecimento que as professoras e professores produzem na escola, né? Ou seja, tem a ver com a maneira como a gente pensa as coisas. Tudo bem, gente? Não há... Gente, Paulo Freire, né? A gente precisa cada vez mais aproximar a nossa prática daquilo que a gente pensa, né? Porque o que mais vemos, sobretudo no campo da educação física, é a pessoa deseja um projeto de sociedade, mas ela faz uma outra prática, né? Então, a Thais, né, quando a Thais tocou, olha, a descolonização do currículo, então vou aproveitar esse caso. Não existe currículo mais colonizado que o currículo da educação física, né? Ou seja, o currículo da educação física, o currículo convencional da educação física, é colonizado pelas práticas euro-estadunidenses. Por exemplo, amarelinha. Por exemplo, coelhinho sai da toca. Por exemplo, futebol, né? Ou seja, são práticas de outros lugares que, né, se tornaram hegemônicas
no currículo da educação física. Júlia, eu estou lendo agora o que a Júlia escreveu. Júlia, você quer justificar? Já que você é a primeira a falar de rejeição ao daltonismo cultural, você quer usar o microfone para falar ou escrever, Júlia? Eu acho que a Júlia caiu, Marcos. Ah, eu estava olhando ali no chat, não tinha visto. Esta questão do evitar o daltonismo cultural ou rejeitar o daltonismo cultural tem relação à maneira como a gente organiza a atividade didática, né? Então, além do texto do Pedro, a gente deixou um capítulo de um texto nosso que diz mais ou menos o seguinte, né? Que os princípios nos ajudam a definir o tema e a organizar e desenvolver as situações didáticas, o encaminhamento pedagógico, a prática pedagógica. Então, o princípio, gente, há princípios que estão mais colados na definição do tema. Por exemplo, articulação com o projeto político-pedagógico. Há princípios que estão mais colados na prática pedagógica. Por exemplo, reconhecimento da cultura corporal da comunidade ou rejeição ao daltonismo cultural. Vocês todas se lembram, quando a gente trabalhou, né, com as experiências que vocês tiveram com o componente educação física, que muitas pessoas retomaram as aulas ou as práticas que aconteceram. E vocês se lembram que muitas vezes é comum aquele esforço para que as pessoas façam sempre a mesma coisa. Todos nós fomos, em algum momento, gente, influenciados muito pela ideia da pedagogia da igualdade. Todo mundo tem que ter o mesmo acesso, todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Colocar em termos bem práticos, todo mundo tem que pegar o mesmo número de vezes na bola, né? Ou seja, todo mundo tem que fazer isso. Evitar o daltonismo cultural ou rejeitar o daltonismo cultural é outra coisa, é exatamente o contrário. Não, a gente não precisa fazer uma prática que todo mundo faça exatamente a mesma coisa. A gente pode pensar né, em situações didáticas que as crianças se envolvam de maneiras diferentes. E está tudo bem, porque as crianças são diferentes, vieram de trajetórias diferentes, com percursos diferentes. Cíntia, a palavra é sua. Cíntia, a gente não está te ouvindo. A gente viu que você levantou a mão, mas... Desculpa, tá eu aqui falando com... tava fechado aqui, tá? Eu vou deixar fechado porque a internet está horrível e eu moro no CRUSP, então já é outro caos. Então, o senhor falou da questão do daltonismo cultural, né? E a questão da valorização dos aspectos culturais, né? Eu lembrei da questão eurocêntrica também, né? Eu tive esses primeiros choques culturais. Eu estou ainda em processo de choque, mas assim, me adaptando a uma nova realidade, né? Porque eu trabalho agora com currículo paulista e eu venho do Nordeste. Então, esse choque cultural, a todo instante, ele é colocado em xeque aqui no estado de São Paulo, sobretudo quando trata da questão da educação, né? A gente trabalha muito no contexto, nesse contexto de perspectiva de análise da educação física cultural mesmo, a gente vê como é importante esses elementos culturais, sobretudo no Nordeste, a valorização da questão da capoeira, do forró, e aí eu chego aqui, eu vejo muito essa questão eurocêntrica, né, meio que imposta na educação física nas escolas, e isso me causou um choque muito grande e um constrangimento também, porque eu não sabia lidar com essas questões, né, inclusive que também é de método, você pode utilizar, né? Mas isso me causou um choque muito grande, um estranhamento. Por exemplo, vários tipos de futebol, vários tipos de... a questão do balé, professor de educação física trazendo esportes clássicos, sabe? Usando a questão da dança clássica e tudo mais. Então, aquilo me causou um estranhamento muito grande, porque a gente tem essa questão muito forte com a capoeira, com forró, com os tipos de forró, né? De forrós que a gente trabalha, né? A questão da cultura afro,
a questão de trabalhar a questão da afrodescendência é muito forte no nosso currículo por conta da nossa questão da ancestralidade mesmo, né? E o Nordeste tem isso muito forte. Então, foi o primeiro impacto que eu tive aqui. E à medida que eu percebi que eu tinha ferramentas, eu tinha BNCC, eu tinha todo o currículo a meu favor, eu comecei a ir devagar, né, trazendo essa questão para a escola, e eu percebi o quanto isso era importante para os alunos. Primeiro, porque a maioria dos alunos, sobretudo da periferia, né, no meu caso, alunos do estado, eles são filhos de pais nordestinos. Então, existe uma questão muito forte com a questão da cultura, né, nordestina. A questão da alimentação, tanto que no estágio de ciências eu trouxe a nossa nutrição para cá. Inclusive, isso coincidiu com o período do São João, da festa junina, né? Então, foi muito importante isso para mim e, sobretudo, para os meus alunos. Eu percebi como é importante, né? Sobretudo agora, trabalhando essa questão da educação física na sua disciplina, discutir e trazer isso para a educação física no aspecto cultural mesmo. Bem colocado, Cíntia. Não é por acaso que o... Você estava continuando, Cíntia? Eu comecei a falar... Não, estava finalizando mesmo. Então, Cíntia, não é por acaso que um dos princípios mais presentes, isso apareceu no trabalho da Marina e aparece em muitos outros trabalhos, é reconhecer a cultura corporal da comunidade, né? Então, a Cíntia acabou caindo. Gente, o reconhecimento da cultura corporal da comunidade não é permanecer nas práticas corporais do grupo, não é isso, né? Então, no caso, a Marina estava tematizando forró, e aí é óbvio que as crianças que têm alguma relação com essa prática corporal manifestaram, falaram, colocaram, as famílias dançaram, houve vídeos que as famílias encaminharam, mas seria daltônico pensar que todo mundo é igual, seria daltônico pensar que todo mundo faz igual, ou pensa igual, ou atribui os mesmos significados ao forró. E na medida em que as crianças vão fazendo circular os saberes do seu grupo familiar, no caso específico da educação infantil, a escola vai promovendo um trabalho de valorização daquelas identidades culturais. Então, uma professora que é agenciada pelo princípio do reconhecimento da cultura corporal, o que ela está fazendo é atribuindo um valor importante àquele repertório que lá está. Então, gente, muitas vezes as nossas pedagogias, elas atuam de maneira ou a silenciar aquele repertório que lá está, ou simplesmente a não considerá-lo. Então, porque a gente chega lá e sai ensinando as práticas corporais, sai ensinando essa brincadeira, aquela brincadeira que faz parte do repertório, às vezes, da professora. Então, não é dessa maneira, claro, né, que vocês acabaram de ver aí, que a Marina atuou. O tema foi definido pela escola, foi a escola que definiu o tema, mas a dialogicidade está em reconhecer o repertório que aquela comunidade tem a respeito daquele tema e enriquecer esse processo, né, no diálogo da cultura da escola, da cultura da professora e da cultura das famílias. Quem mais gostaria de usar a palavra? Daniela ligou a câmera. Daniela, quer usar a palavra? Não, professor. Tá tudo tranquilo. Érica, a palavra é sua. Não, eu fiquei na dúvida quando você falou, professor, da amarelinha. Ela não é brasileira, não, é da onde? Eu achei que era produto nacional. Essa foi boa, né? Falar que produto nacional foi boa. Então, Érica, a amarelinha, há registros de soldados, vou falar dessa maneira, né? Soldados romanos jogando amarelinha, né? Há registros. A amarelinha tem a ver também com o formato da pedra em francês, né? Por isso que chama amarelinha até hoje. E a amarelinha é um jogo que tem uma tradição religiosa forte, né? Não é à toa que tem céu e inferno. Então, a amarelinha, ela chega no Brasil, ela não é brasileira, ela chega no Brasil,
E a amarelinha, no Brasil, ela também vai sendo ressignificada. Mas sempre há, olha, é um filme iraniano, a Ana Carolina escreveu, um filme iraniano que as crianças também brincam amarelinha. Sempre há, é que tem um cachorro aqui batendo no vidro. Sempre há várias histórias sobre as práticas corporais, né, gente? Vale a pena, no momento que vocês estiverem tematizando uma prática corporal e quando a gente for discutir as questões do aprofundamento, junto com as crianças, conhecer um pouco, conhecer mais de uma história sobre as práticas corporais, né? Essa amarelinha é um caso que vocês encontram bastante material a respeito dela. Tudo bem? Bom, estamos aí bem perto do finalzinho. Novamente, agradecer muito a Marina. Marina, impagável o seu trabalho, né, sua contribuição à formação das novas pedagogas. Agora vem aquele momento que eu vou tirar um sarrinho da Marina. Quando a Thaís contou que visitou a escola da Marina, lá em 2019, a Marina estava numa outra condição, né? A Marina cumpriu a sina de nós, ex-alunos da Faculdade de Educação. Em algum momento da vida, você vai se tornar coordenadora, diretora, supervisora. Se prepare para esse momento. A cara dela, ela ficou 1 ano como coordenadora pedagógica, viu como o negócio é complicado, né, Marina? Olha, é tão complicado que eu não sei se a Thaís vai lembrar, mas eu acho esse dia dessa visita da Iracema muito engraçada, porque era a Semana da Criança na escola. E aí a gente tinha feito uma programação junto delas de cada dia vestido de uma roupa, né? Aquelas coisas de Semana da Criança. E eu esqueci completamente que a gente tinha marcado a visita dos estudantes e das estudantes da pedagogia para o dia do pijama, né? E eu sou do princípio que o que a gente faz, as experiências que as crianças decidem junto da gente, a gente tem que viver junto delas. E estava eu, linda e plena, com a minha camisola do Snoopy e 2 Maria Chiquinhas, e aí lembrei que a Iracema iria com a galera. E todas as fotos do pessoal desse dia da visita, eu e todas as outras professoras estão de pijama. Nós saímos em todas as fotos de pijama, porque a loucura é tanta que não deu nem tempo de tirar. Falei, a vida como ela é. A vida na escola é assim. Então, esse é o meu relato desse dia que a Thaís escreveu em letras garrafais, que ela lembra, porque, de fato, estávamos assim. Eu aposto que ela só falou. Eu fui lá no e-mail, porque ela lembrava, Marina. Com certeza absoluta. Outro dia apareceu nas memórias do meu Facebook as fotos desse dia lá no perfil da Iracema e eu dei risada sozinha, lembrando dos pijamas. Pois é, né, dona coordenadora? Tem exemplo, né? Mas agora estou de pro. A minha internet caiu, gente. Então, Cíntia, eu percebi que caiu bem no momento que eu estava explicando a questão da valorização e do reconhecimento da cultura corporal, das várias formas como isso pode acontecer, né? Então, não se trata de permanecer na cultura corporal, permanecer nas práticas corporais da maneira como as crianças as conhecem, mas estabelecer um diálogo com esse repertório e valorizando as identidades culturais, né? Então, acho que é né, esse que é o sentido do reconhecer a cultura corporal da comunidade. Bom, pessoal, vamos encerrar então. Nos encontramos na semana que vem. Semana que vem nós avançamos mais uma semana com relação à outra turma, né? Porque o feriado cai novamente de terça-feira. Então nós estamos cada vez nos distanciando mais da outra turma. Não tem problema, né? Cada turma tem o seu tempo mesmo e a gente vai avançando. Nos encontramos lá com outras experiências realizadas na escola. Por favor, assistam a videoaula, façam as leituras e qualquer coisa, entrem em contato com a gente. Fiquem bem, se cuidem muito. Professor, posso falar 2 segundos com o senhor de pesar? Estou aqui, pode ficar. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.
Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Boa noite.